Pessoal, Tá tudo bem com vocês? Claudemir Paiva por aqui. Nossa live de hoje nada mais é do que futuro dos aplicativos de gestão. Show? E hoje, fala pessoal, tudo bem com vocês? Claudemir Paiva que acorda às 4 horas da manhã. 4h15, vai. Você falou 4h30, eu falei 4h15. Tá bom, tá bom. 4h15. Nem pra você, nem pra mim. Tá bom, pessoal, então não acorda às 4 e nem às 4h30. É 4h15 para ir treinar. É um cara que tem uma disciplina aí sem igual, então... E hoje nada melhor do que ele para estar falando sobre esse tema app, né? Esse tema que a gente está vivendo, IA, tecnologia. E hoje a gente vai bater esse papo aqui com ele, grande Zani. Fala, meu querido. Meu irmão, obrigado, hein? Eu ia fazer Libras aqui, mas eu não conseguiu. Medo de errar alguma coisa, você tão eloquente, eu não ia conseguir desenrolar, entendeu? Show, show. Pessoal, vai colocando o nome, e-mail, já quero dizer aqui que a gente vai sortear uma Alexa e 2 copos. Tem aqui. Tem aí, Zani? Tem aqui, ó. Copo Stanley. Na verdade, nós vamos sortear o Copo Stanley e vamos sortear também um voucher do Beach Tênis. Legal, aí, ó. Não, é brincadeira, o Beach Tênis é brincadeira, é só o Copo Stanley. Tá? Crossfit. Crossfit. Uma diária do Renegade também, né, para fazer o pacote completo. Legal, gente. Prazer estar com vocês aqui. Eu sempre falo com o Zani que é legal a gente quebrar esse gelo, ter esse bate-papo no começo. O mundo tecnológico, né, o mundo de gestão, eu percebo, não sei se o Zani sente a mesma coisa, mas nas reuniões fica algo tão engessado, né? Tão rígido, seco, né? Ali, tão rígido. Sério, né? Então a gente falou, vamos fazer diferente dessa vez, vamos bater um papo, quebrar o gelo, trocar ideia com a galera. Então, a gente, com todo carinho, aí a gente trouxe os 2 copos e a Alexa para o sorteio. Legal, Zani. Eu queria já abrir essa live aqui, Zani, conversando com você e tocando num tema. Como é que você acha que daqui para frente, com toda essa modernidade, IA, conectividade, como é que vai ficar a parede entre RP, app? Você acha que as empresas de tecnologia estão preparadas? Como é que está caminhando isso no teu cenário? É assim, né? O que eu percebo muito e é frequente, né, essas lives cada vez mais... Essas lives não, eu digo mais apresentação, cada vez mais frequentes da gente apresentar, explicar. E aí, assim, eu esbarro sempre numa explicação que eu quero colocar para as pessoas, explicar como que o Palm funciona, né, e como que essa tecnologia funciona plugada no RP. Até hoje eu vim aqui, ó, tô parecendo, né, um apresentador aqui. Tá parecendo o William Bonner. Não, pelo amor de Deus, da Globo não. Não? Mas eu tô parecendo apresentador, na verdade eu vim vestido aqui, né? Vim fantasiado, vestido mesmo. Proposital. De RP. Porque, cara, eu tô regrado, tá eu bom. Tô íntegro, eu tô formal, eu tô inteligente, né? Eu tenho o meu intelecto, eu funciono, mas eu tô um pouco engessado. Engessado. Você percebe? Então, assim, o RP, ele é isso. Ele é um pouco engessado, ele é burocrático, tá. Ele precisa ser burocrático, porque ele é seguro, sim. Mas ele tem algumas limitações. Né? Então, assim, baseado nisso e sabendo como eu apresento e eu explico, as pessoas têm uma certa dificuldade, eu vou pedir licença para você fazer uma brincadeira aqui. Claro, fica à vontade. Já que eu vim vestido assim, eu quero fazer um negócio meio lúdico para vocês entenderem como que funciona o Palm perante o RP. Tá? Show, então, assim, show. eu tô aqui de RP, eu não vou ficar pelado não, tá, gente? Fica tranquilo. Não abandonem a live, pelo amor de Deus. Né? Mas eu só vou mudar a roupagem para vocês entenderem como é que funciona o riscado aqui. Show. Pessoal, e nossa produção está crescendo, hein? A gente tem o apoio agora do Israel, grande Israel, Nick. Então a gente está evoluindo, estamos criando corpo, estamos fazendo no modo configurar um brand e estamos crescendo. Então acho que foi isso que o Palm foi criando corpo, é isso? O Israel, na verdade, eu trouxe, cara, porque o Israel ele é o maior criador de figurinha. Né? O Israel é o maior criador de figurinha na empresa. Então eu pensei, cara, já que eu vou fazer essa papagada da roupa, se eu não levar o Israel, muito provavelmente ele vai fazer a figurinha instantânea. Então eu vou ganhar um pouco de tempo, pelo menos. Show. Você entendeu? Então aqui, ó, vamos colocar uma roupagem mais operacional, tirar até o óculos. Legal. Uma roupagem mais operacional. Saímos daquele padrão daquele engessado, daquele negócio rígido, né? E agora a gente está operacional, a gente está mais flexível. Cara, tá pronto pro combate. Você Entendi. Entendeu? Então, ó, agora a gente
né? A gente consegue flexibilizar melhor, a gente está mais robusto, né? A gente consegue, mais bonito não tenho essa pretensão, mas a gente consegue trabalhar de uma maneira melhor, né? Então o Palm é exatamente isso, é uma roupagem que se adequa ao RP, o RP está aqui, ele continua aqui, mas o Palm está permeando tudo isso e possibilitando uma série de funcionalidades, né? E agora eu vou me armar mais, posso? Vamos lá. Deve. O Palm, ele foi desenvolvido com uma tecnologia que é o Flutter, né? Para você que está assistindo e não conhece o Flutter, você deve usar o iFood, deve usar o Nubank, que foi feito com a tecnologia Flutter, que é uma tecnologia do Google. Bom. Então o front-end, o nosso framework ali, que a gente utiliza é o Flutter. É uma tecnologia renomada, é do Google, não precisa falar mais nada. Sim. Então ele possibilita uma série de recursos que o RP não permite, ok? Ele trabalha junto com o RP. Então a camada de inteligência do Palm é direto no RP. Tá bom. Então, eu faço a programação ali no RP, por isso que eu consigo pegar qualquer aplicação do RP e jogar para a palma da mão. Sem criar um Frankenstein. Sem criar um Frankenstein. Então tem até clientes que trabalham com a gente que falam assim, ó, você vai implantar o Proteus pra gente, o RP pra gente, só que eu quero ficar no standard, né? Eu não quero que você fique criando uma série de coisas. O que a gente faz? A gente coloca a camada do Palm e toda a personalização dele está na camada do Palm. O sistema RP dele fica limpo, fica clean. Entendi. Então quando ele vai atualizar isso, é muito mais fácil. Ou seja, ele tem um RP padrão, mas ele tem uma camada ali bem desenvolvida, toda do jeito dele. Sim, específica para ele. Tá bom. O que mais que a gente agrega nisso? Todas as APIs que a gente tem do Google. Então eu consigo buscar Google Places, eu consigo buscar OCR, eu consigo usar toda a gama de APIs do Google que estão disponíveis no mercado e trazer para dentro do aplicativo. Então eu integro isso também com o ERP. Entendi. Né? Um exemplo, depois eu vou mostrar aqui, no RDV, no reembolso de despesas, você tira a foto de um cupom fiscal, eu consigo identificar aquele cupom fiscal. Então eu não preciso ficar digitando qual é o dia, qual é o valor, aonde eu gastei aquilo. Né? Ele consegue levar isso de uma forma automática. Show. Ou seja, a gente tem uma interface aí amigável pro Claudemir, eu tô aqui, Zani, tem colaborador meu que tem 50 anos de idade, o cara já não tem 55, não quer mexer, o cara tá de saco cheio. Tipo eu, né? O cara quer pôr um CNPJ, quer uma coisa amigável, tipo Mercado Livre, eu consigo descer isso tranquilo. Consegue descer, consegue integrar. Show, bacana? Show. Uma coisa que tá no momento agora, todo mundo fala em chat GPT. Tem um cliente que fala chat GPT. Do Silvio Santos. Chat GPT, então está no momento. Então a IA ela está invadindo e não tem como a gente ficar de fora. Então muita coisa também a gente integra com a IA. Eu vou mostrar a nossa IA também no Palm, mas muita coisa a gente vai buscar de forma implícita. Às vezes o usuário nem vê o que está acontecendo, mas a gente está usando a IA para fazer um trabalho de inteligência dentro do Palm. Então Show. Isso também a gente tem uma integração nativa com o Chat GPT. Né? Tudo isso ele é comercializado, ele é sustentado, ele é implementado também pelo nosso parceiro, que é a Fabritech. Então, eles têm uma equipe para isso, né? Isso é muito legal, não depende só da equipe Palm, mas eles têm uma equipe para fazer essa implantação, para fazer o entendimento, para dar sustentação, para dar suporte. Então, assim, é muito legal o trabalho que a gente tem feito junto, né? de aprendizado mútuo, né? Que tem muita coisa também do ForXML, do ForSales, que a gente vai trazendo. E o pessoal tem uma equipe para fazer essa sustentação. Inclusive, Zani, eu estive no evento segunda-feira agora, chamado Forjando Resultados ali, né? Queria mandar um abraço até pro Vini e pro Serginho. Então, um evento sensacional. E o que foi discutido muito nesse tema? Gestão, facilidade e confiança, né? Então, eu percebo que com essa onda que tem de tecnologia, ataques também cibernéticos acontecendo. Hoje, como é que o Palm está preparado para isso? Como é que a gente consegue... e assim, o que é mais importante, que eu acho legal que você colocou, cara, eu tenho uma camada única onde eu vou criando as coisas e fica nessa ponta. Não vou misturar isso com RP. Então, e a parte de segurança, Zani, como é que tá do Palm? Hoje, assim, o primeiro passo a gente acompanha toda a segurança, criptografia, e toda a regra do RP. Né? Então não tem como você fugir. Né? Então a partir do momento que eu plugo no RP e eu estou acompanhando toda essa inteligência de security do RP, eu não consigo sair, eu não consigo trabalhar de forma diferente.
Então, essa segurança já acompanha o ERP. Né? Do mesmo modo, hoje, tudo que a gente acessa de API externa tem um token, tudo é validado com o OAuth, então tem uma certificação para você trabalhar com esses players. Né? Então ninguém libera um acesso que você entra e você publica tudo. Para você conseguir acessar e para você conseguir trabalhar com esses players, você precisa provar que você está trabalhando com security. Né? Então você não consegue trabalhar com um cara que é autenticado, que é certificado, se você também não trabalhar. A cadeia toda tem que ser. Então a gente segue essa mesma regra dos RPs que a gente pluga. Show, bacana. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, pessoal, a minha produção aqui. Manda um abraço, Marcos Vinícius, Amorim, um abraço, Elma Maria, que está na Chácara Santo Antônio, um abraço, viu? Para vocês, sejam bem-vindos aí. Ozani, é um desafio gigante, né, cara? Acho que a parte de IA agora, né? A gente está falando, são duas coisas, né? Parte de IA que vem para o lado bom e lado ruim, a gente sabe que muita gente usando para o lado ruim. A parte de sustentação disso acaba sendo, eu percebo que os diretores, empresários, Claudemir, Zani, legal, vocês colocam uma Ferrari aqui, mas quem vai sustentar, né? Então eu queria que você desse um spoiler, né? Como funciona a sustentação, o chamado, quero fazer uma evolução, quero trazer um campo novo do RP, isso dá trabalho, não dá? Quanto tempo demora? E outra coisa também, Claudemir, vocês estão falando que não é engessado, mas às vezes entrou um gestor novo e ele quer ter a visibilidade de algo. Né? Quanto tempo demora isso? Isso é extremamente rápido. Israel, depois você sobe para mim o aplicativo, o Israel, vocês não estão vendo aqui, mas ele está sempre comigo. O Israel é um coringa. Né? Fatalmente, vocês trabalharem com a gente, vocês vão falar com o Israel, porque ele está envolvido em todos os projetos, né? E eu trouxe ele também porque ele faz as figurinhas, então para ele não fazer a minha figurinha rápida, vai ficar... Fica aqui. E essa questão da sustentação, antes de falar da sustentação, que eu vou exemplificar isso, tem a questão da velocidade de desenvolvimento, certo. Que eu vou explicar isso com um case real que aconteceu ontem, terça-feira. Fiz uma apresentação para um cliente às 14 horas e apresentei para ele o Palm, toda a funcionalidade, e ele me apresentou algumas eficiências que ele tinha e ele queria passar isso para um aplicativo. Eram 5 funcionalidades. Tá bom. E aí a pessoa que passou era planilhas ali, ela falou, não, mas eu não posso ter um projeto que dure 6 meses. Né? Porque estão me passando isso. Falei assim, mas 6 meses para fazer o quê? Não, para construir tudo isso aí. Eu falei, não, faz o seguinte... O deadline do cara era curto Era curto, mas assim, 6 meses também, pra gente que entrega, é muita coisa. Sim. Né? Dá para fazer um RP, 6 meses. Aí eu fiz um desafio. Eu falei, não, então faz assim, até o final do dia eu te mando essa primeira funcionalidade que você me mostrou. Né? E fiz... Que era uma prioridade. Era uma prioridade. Era um formulário, depois eu até mostro aqui. Legal. Era um formulário, né? E eu mandei para ela no final do dia. E lógico que ela se impressionou. Ela falou, nossa, mas já está pronto. As outras rotinas serão assim. Né? E por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem uma ferramenta componentizada. Então eu vou plugando os componentes, né, de acordo com o que o usuário precisa, e eu formo aquela tela, aquele formulário. Né? E no final desse processo eu faço a integração com o RP, que também a gente já tem a regra do jogo toda desenhada. Então é muito fácil para a gente construir novos fluxos, construir novas telas e entregar isso de uma forma fácil e rápida para o cliente. Né? Logicamente tem os projetos que são mais complexos, tem projeto que o Israel e eu trabalhamos um projeto produtivo que demorou 1 ano para entrar em produção, mas tem detalhamento em cima disso, tem IoT, tem uma série de coisas. Isso é importante colocar, pessoal, eu até brinco com alguns clientes, né? Às vezes eles solicitam algumas melhorias e aí o pessoal acha que você dá o comando agora para o ChatGPT falando, cria um botão amigável aonde o usuário vai ficar feliz em usar e nunca vai dar problema, né? Então, eu brinco e até comento isso para o cliente, eu falo, olha, tecnologia vai dar problema, assim como um carro. Você compra um carro bom, em algum momento também ele vai precisar ter manutenção, vai ter lá suas melhorias, mas eu acho que isso que acaba sendo importante, saber que a empresa que está por trás não vai te deixar na mão. Não, tem a sustentação, né? Eu falei que a gente ia comentar sobre sustentação, a gente tem um time de sustentação, a gente tem feito com os parceiros, que nem vocês, também a formação de um time de sustentação.
Então, assim como o RP, nós temos o nosso time, né? E muitas vezes o que chega para a gente, chega e a gente já vê que é um problema do RP, né? Porque a nossa plataforma é uma roupagem do RP, né? E naturalmente, se tiver alguma coisa por trás cadastral, algum problema no RP, ele vai refletir no aplicativo, né? Então, muitas vezes a gente dá esse suporte de sustentação, muitas vezes a gente resolve conhecendo o RP que está por trás, e outras vezes a gente passa para o time de sustentação do RP. Tá? Então essa sustentação existe, ela é feita pelo WhatsApp, até colocamos agora na IA do Palm, que eu vou mostrar mais para frente. Também uma maneira rápida de você entrar em contato com o suporte, né? O suporte, o Israel faz a gestão disso, mas ele tem ali 8 pessoas ali. Tem um time por trás que faz toda essa resolução dos chamados. Legal. E uma coisa que eu fico pensando, quanto que evoluiu, né, Zani? Você já trabalha com RP aí há mais de 25 anos, conhece bem essa estrutura e camada, mas é legal a gente perceber o quanto que evoluiu, né? Muito. Então hoje você vai fazer um pedido dentro de um RP, você faz por fala, né? Você consegue ali dar comandos. Antigamente você fazia no papel de pão para passar para uma pessoa, para planilha Excel, para descer para o RP, de repente dá uma devolutiva, deu erro, e isso você demoraria tempo para colocar um pedido. E hoje em dia... Sim. E aí eu sei que a Palm e Fabritech estão nessa ponte. O que tem aí? Porque cada organização tem a sua IAzinha, um nomezinho ali. Sim, a Palm está com alguma coisa nesse sentido? Tá, eu vou... Israel, você consegue compartilhar para mim? A Palm tem, nós desenvolvemos a IA. Num primeiro momento, a nossa IA, ela é pautada no desenvolvimento, né? Então eu coloquei aqui ChatGPT, mas a gente usa Cursor, que é uma IA para desenvolvimento. Utilizamos Copilot, mais o Cursor do que Copilot, né? Então a gente usa isso em âmbito de desenvolvimento, mas nós criamos a nossa interface também. Deixa eu entrar no ambiente aqui, ó, já mostrando um pouco do Palm. Quando eu acesso ele na loja aqui, você percebe que eu tenho vários aplicativos, né? Um deles é o Palm. O Palm tem essa conotação de eu conseguir usar vários clientes numa mesma plataforma. Então, por exemplo, aqui eu mudo o alias, que é o nome do cliente. Então, só para mim fazer uma vírgula aqui, Zani. Claudemir, eu quero deixar um app na Play Store para o meu colaborador baixar. Eu tenho uma rotatividade grande aqui dentro, está sempre entrando colaborador, e eu quero deixar esse cara livre. Então... só para que vocês entendam, pessoal, o Palm vai estar lá disponível na Play Store, é isso, Zani? Vai estar disponível. Aqui, ó, é o Palm que está disponível, né? Mas seguindo o seu raciocínio, né? Vamos supor que você fala assim, você aí do outro lado fala, olha, eu quero um aplicativo meu, eu não tenho um aplicativo, minha empresa não tem um aplicativo, eu quero um aplicativo institucional, né? E também que já faça integração com o RP, que mostre os pedidos do cliente, que o cliente possa fazer pedido, que mostre nota fiscal, que mostre boleto, etc. Então você consegue também fazer o white label, né? Se você vê na tela ali, por exemplo, esse Alta Vista é um white label. Ele é o Palm, é a sustentação Palm, é o nosso time que faz a sustentação, a publicação e a gestão disso, né? Mas ele é um white label. Quando você faz o acesso e o login dele e você baixa na loja, ele está com o nome Alta Vista, por exemplo, né? Porque foi publicado assim. Show. Então você que ainda não tem o aplicativo e fala, eu quero ter o meu aplicativo, não quero ter o Palm, eu entendi como ele funciona, vai resolver o meu problema, mas eu quero ter o meu aplicativo. A gente trabalha com white label também. Legal, quero o aplicativo da minha empresa. Sim, show. Você pode ter. Ainda que, né, muitas vezes, se você vai ter um uso corporativo, você pode usar o Palm, né? A gente tem vários clientes que usam o Palm, quando você faz o download, você está vendo na tela, você muda o alias aqui uma única vez, né, e o usuário não vai precisar mudar mais o alias, né? Então ele vai fazer o login dele, por exemplo, vai colocar uma senha que foi definida para ele. Isso, quando você credencia o usuário, você passa a senha. E quando você acessa, ele até fala aqui, ó, deseja ativar a biometria? Então ele já registra a biometria para que eu não precise mais fazer o login. Eu só faço o Face ID. E aí, na primeira tela, ele já traz um dashboard, né? Então ele já vai buscar a informação ali do seu RP, traz na hora os índices, né? O propósito da ferramenta não é ser um BI, mas acaba tendo um mini BI embarcado, né, que são informações indicadores que são necessários ali. Então, de acordo com o usuário, de acordo com o grupo de usuário, você consegue ter esses indicadores, né? Aqui, por exemplo, status de ordem de serviço, faturamento. Eu poderia, tá vendo? O menu, ele segue o mesmo conceito do Proteus, do RP,
né, que você seleciona qual usuário, Show. qual o acesso desse usuário, né, e você vai buscando essa informação. E aí, né, por que eu abri aqui? Né? Na verdade tem bastante coisa para mostrar, mas não dá tempo em uma hora. Mas eu abri para mostrar um pouco da IA. Né? A IA é a Palmirinha, estou chamando ela carinhosamente de Palmirinha, que é a IA do Palme. Esse nome, né, ele surgiu agora, porque a gente está fazendo teste. Né, e aqui também você consegue consegue acionar as funcionalidades do Palme. Né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Palmeirinha, pesquise pelo suspect Claudemir. Ela vai processar, Palmeirinha. Palmeirinha responde, não entendi a sua dúvida. Transcrição, ele deve estar dando algum problema com o microfone aqui ou alguma coisa. Vou tentar de novo. Palmeirinha, pesquise pelo suspect Claudemir. Ela deve estar dando algum problema, vamos ver se foi agora. E aí ela faz a pesquisa dentro do sistema aqui, ó. Não entendi sua dúvida. Transcrição, veja também a pesquisa pelo suspeito Claudemir. Ela não está entendendo, talvez por algum problema com o microfone. Mas aqui ela já fala para você, né, o que você pesquisou, por exemplo, se tem o Claudemir, se não tem o Claudemir. Se não tiver, ela já tem a opção para você incluir o suspect. Tá? E uma coisa, pessoal, o que vocês estão enxergando ali são informações que vêm do RP. Tá? Sim, sim, total. A comunicação... Total. E aí eu acho legal a gente colocar, Zani, onde é que cabe o Palme, né? Ah, Claudemir, eu tenho uma rotina no financeiro. Cabe o Palme, Zani? Cabe o Palme. Claudemir, eu preciso apontar a produção. Cabe o Palme. Vamos falar um pouco da suíte, posso falar? Claro, deve. Ponto? Então assim, né, se vocês perguntam, eu mostrei que ele é uma roupagem, né, o RP está por dentro, ele é uma roupagem que permeia e que permite que você pegue qualquer funcionalidade e jogue para a palma da sua mão e também na web. Daqui a pouco o Israel vai mostrar que ele funciona também na web. Tá? O Flutter tem essa possibilidade de ter múltiplos canais de acesso. Então, o que nós fizemos? Né? Ele nasceu numa frente administrativa. Então, nós fizemos a parte de reembolso de despesa para um cliente, ele começou a utilizar, mas o meu histórico de RP sempre foi chão de fábrica, sempre foi WMS. Né? Eu tinha essa necessidade porque até então a gente usava uma ferramenta que emulava a Telnet. Quem usa isso, às vezes até hoje, foi descontinuado, mas ainda funciona. E eu precisava de uma ferramenta mobile que fizesse a frente do acesso ali, da transferência, da movimentação, do apontamento de produção. Né? E quando nós criamos, né, esse aplicativo, eu falei, opa, peraí, eu vou fazer também ele voltado para essa frente. Então, nós criamos uma interface que a gente chama de BFF, né? Best Friend Forever. Back-end for front-end, né? Então tá aqui, você programa muito próximo do ERP, né? E o aplicativo interpreta o que você está programando. Então eu consigo levar qualquer funcionalidade do ERP para a palma da mão. Então nós começamos com a parte administrativa de RDV, que é o financeiro. Nós começamos com a aprovação de financeiro, nós começamos depois com a parte de WMS, toda a movimentação de estoque, depois nós fizemos a parte produtiva. Até uma parte de CRM, né, pequena, de orçamento e pedido, nós criamos uma parte de documentação, uma parte de checklist. Né? Quero ter um fluxo na minha empresa de aprovação. Temos o fluxo de aprovação, todas as aprovações que você tem ali no RP. Então, aprovação de pedido, aprovação de reembolso, aprovação de contrato, aprovação de medição, aprovação de solicitação de compra, seja específico ou não, né, no seu ambiente, nós temos. Então, a gente criou um conjunto de suítes, né, que estão prontas hoje para você utilizar e colocar e plugar na sua empresa e sair usando. E também é uma plataforma de desenvolvimento. Né? Então tem cases que nós já fechamos aqui junto com a Fabritech que o cliente quer alguma coisa específica e a gente vai elaborar essa tela específica para o cliente. De uma forma simplória, a casa já está construída e pronta, mas eu tenho mais um terrenão lá que o pessoal pode... Exatamente. Respondendo então, Dani, o pessoal está perguntando, acho que, Claudemir, em quais áreas da empresa conseguimos utilizar o Palme? Então a gente já falou ali, financeiro, fluxo de aprovação, WMS, compras... Tudo que for... Vamos mostrar só um menuzinho completo ali? Claro. Mostra um menuzinho, Israel. É o Israel? Israel. Aí já é na web, né? Ele tem a versão web, então aí você pode expandir o menu aí, Israel, esse aí. Esse é um parceiraço nosso, eu não sei se o Walter está nos assistindo aí, um abraço para ele, que tem clientes que viram amigos. Viram amigos, né? Ele é um. Então, assim, toda a parte de compras ali, né? Esse é um cliente que usa bastante coisa. Então, a parte de compras tem a parte de recebimento,
né, ficha cega, depende, cada um chama de um jeito, conferência. Tem a parte de automação, coleta de dados, toda a parte produtiva, né, parte de faturamento. Abre pedido de venda aí, Israel, só para a gente entender já um conceito também que eu acho bem bacana e é importante a gente falar, né, que a gente está falando dos ganhos, a gente está falando de tecnologia e tem algo que a gente precisa deixar bem claro, que é o que você consegue de saving com essa ferramenta. Certo. Né? Então a gente está falando de uma ferramenta tecnológica, ela acelera o processo, ela resolve uma série de problemas que até então você não conseguia resolver, com aquele cara engessadinho, né, que é o RP, e muitas vezes você economiza. Né? É melhor e é mais barato. E normalmente economizo com licenças. Com licenciamento. Com licenciamento e com processo. Né? Você tem um ROI que é na veia, que você consegue medir, que é o licenciamento, e você tem um ROI que é mais médio ou longo prazo, né? Que você vai sentir com o processo. Vários e vários clientes que a gente começa a implementar o processo, ele começa a ter visão de informações que até então ele não sabia. Né? Então ele começa a descobrir, ele começa a ter insights e fala assim, nossa, eu não sabia que isso acontecia na minha produção, por exemplo. E isso é até um carinho nosso, né, Zani? A gente nunca chega, às vezes o cliente ele quer tudo, né? E a gente fala, ó, vamos começar para você entender, e aí a gente deixa o cliente à vontade e sentindo a solução, e questão de mês ele, ó, preciso disso no compras, no faturamento, no estoque. Sim. Isso é bem legal. Mas só complementando, Israel, não tem nenhum pedido aí, né? Só para simular, por exemplo, um pedido de venda, né? E aí esse case, né? Na verdade ele tinha várias pessoas que faziam essa mesma operação. Ele falou, pô, mas peraí, né? Eu tenho 10 pessoas, né? Eu vou ter que ter um licenciamento pesado para fazer essa operação. E aí nós criamos uma rotina que ele consegue fazer isso. Show. Né? Então tem todo o rastreamento, tem toda a configuração, leva todo o laço. Sem perder o famoso compliance. Sem perder o compliance. Né? Então ele consegue fazer essa mesma operação, só que um custo mais baixo, porque ele só vai usar essa operação. Não faz sentido ele ter um licenciamento pesado, completo, para ele usar uma... Tem uma Ferrari para andar só no bairro. Olha aí na tela, se você clica numa alteração, só para a gente ver a diferença, né, de como a gente traz uma informação. Então quando você traz a informação, é muito mais friendly do que o próprio RP, né? Aquele chumbadinho é uma base teste, né? Por isso que está demorando. Sim. Mas ele é mais fechado, mais burocrático, mais difícil, né? Sim. Não é direto ao ponto. Aqui não, aqui você já mostra os campos que de fato são pertinentes, você tira aquilo que ele não precisa ver, você coloca cores, você coloca indicadores, você traz pedidos passados que ele pode replicar para um novo pedido. Então, tudo isso você compõe de uma maneira muito rápida, de acordo com o que o usuário precisa. Ao passo que, se você for fazer isso no RP, a gente sabe que é custoso, que é demorado e que não tem esse resultado que a gente tem na tela E aí, Zani, você me corrige. Limite de crédito. Zani, Claudemir, eu quero que quando bata 150k ali, eu quero colocar uma flag, uma trava, um gatilho, um trigger, alguma coisa do tipo, para travar isso. A gente consegue sem dentro, problema nenhum, tranquilo. Consegue. Essa tela aí está cheia de regras, né? São regras que o cliente estipulou. Muitas delas a gente coloca em parâmetro, né, para não precisar da gente. A gente não quer cliente refém da gente, mas a gente coloca em parâmetros e deixa o cliente treinado, né, para que ele faça a maioria das configurações. É o famoso quebrar o relógio para vender horas, né? Pois é. Show. O borracheiro que joga os pregos na rua. Pessoal, bem-vindo. Vamos colocando as dúvidas aqui, que a Marina, que está na nossa produção, ela vai colocando e a gente vai colocando no tema aqui da nossa live. É um prazer estar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, qual é a IA que a ferramenta utiliza? Acho que o Zani já respondeu. ChatGPT e no desenvolvimento Cursor e Copilot. Tem algumas outras que a gente está testando também. Tem a DeepSeek, né, que acho que é chinesa, mas ela tem um custo mais baixo, mas, enfim, por uma questão estratégica a gente não está usando. Outra pergunta, é possível customizar a IA? A IA generativa, né? O que a gente faz? Eu não entendi se a pergunta Eu deduzo, Zani, que talvez ele
queira, de fato, de repente, melhorar a IA dentro do que foi entregue. Vamos entender. O conceito, eu vou falar um conceito bem básico da IA. A IA, ela é a burra mais rápida do mundo. O conceito de IA é isso, porque a IA é uma base de conhecimento monstruosa e quando você propõe alguma coisa ou pergunta alguma coisa para ela sai pesquisando na base de conhecimento dela. Ela não sabe nada, né? Ela vai pesquisando informação. Então, assim, o nosso, ele funciona da mesma maneira. Eu tenho a IA trabalhando, o ChatGPT trabalhando na transcrição. Então, a transcrição do que eu falo, ela processa e ela entrega para mim de uma forma tagueada, de uma forma que eu consiga pesquisar no banco de dados, e eu faço essa pesquisa. Então, a transcrição, ela traz para mim qual que é a entidade que você vai pesquisar. É um pedido de venda, é um suspect, é um cliente, é um prospect. E quais são os parâmetros? É Claudemir, como exemplo que eu dei. E aí eu vou buscar essa informação no banco de dados. Então a gente começa a ensinar a IA. Então eu coloquei essas 5 entidades que eu dei de exemplo, mas eu posso colocar solicitação de compra, né? Eu posso ir criando, eu tenho um cadastro disso, então eu vou criando as entidades que eu quero e a amarração dela, a amarração da transcrição para com a regra do ERP. E aí eu acho que a gente entra naquele viés de deep learning, né? A gente vai descendo o conceito, ela vai aprendendo, ela vai evoluindo. E assim como você, o cliente que perguntou, vai estar usando ela e vai estar evoluindo ela, eu vou ter 10, 20, 30 clientes evoluindo também. Então eles vão naturalmente criando situações, criando novas regras e novas amarrações que vão servir para você também. Show. Pessoal, só lembrando, daqui a pouco a gente vai ter o sorteio da Alexa, os 2 copos da Stanley. O que mais? Vamos ver o que o pessoal está falando aqui, Zane. Os parâmetros da SA9, faturamento, estoque, RH, etc., são todos feitos pelo RP? São todos feitos pelo RP. Israel, você consegue acessar a tela de parâmetros? É engraçado, essa pergunta é boa. São todos feitos pelo RP, mas nós criamos uma telinha de configuração de parâmetros, né? Os famosos MV. Então, às vezes, eu lembro até que a gente estava almoçando com um cliente e alguém pediu para ele alterar abertura de estoque, alguma coisa assim. E aí ele fez na hora lá no Palm. Ele foi lá e alterou. Né? Porque aí você tem que entrar no configurador e tal. Estoque sim ou não, esgotado, ele foi lá e... Não, ele alterou a data MV... esqueci o nome do parâmetro. Tá. E aí ele alterou o mês, lembrei, e aí a pessoa conseguiu fazer o reprocesso que ela precisava. Ou seja, se você tivesse dependendo dessa pessoa ali na máquina para fazer, ele não ia conseguir fazer naquele dia. Ele parou na hora do almoço, porque todo mundo estava parado, ele precisava ajustar aquilo naquele momento, ele só ia conseguir fazer no dia seguinte. Então nós criamos uma tela que você entra e você altera os parâmetros do Proteus, tá? E só aproveitando a pergunta, toda a configuração, toda a base de dados está dentro do RP. A gente não replica nada para dentro do nosso banco de dados. A única coisa que a gente tem no nosso banco de dados é usuário e credenciamento, só isso. Show. Então eu faço a correlação do meu usuário para com o usuário ERP e eu não tenho nada gravado na nossa base de dados. Estão trazendo informações do meu RP, estão levando... Não. Isso não vai existir. Estou trazendo porque eu estou buscando a informação. Estou atualizando no seu RP. Mas seguindo esse conceito, eu trabalho online. Eu não trabalho offline, eu trabalho online. Acho que esse é o... mas caiu. Nossa, mas tá lento. Né? A gente tem 40 clientes lá. Às vezes um cliente fala assim, tá lento. Não tá lento o Palm, tá lento o seu servidor. Né? E aí ele vai ver, de fato, tá tendo uma lentidão, uma latência por algum motivo. Então, assim, a performance é toda do cliente, né? E os dados estão todos cloudiados, ou cloud, ou on-prime, enfim, tá no cliente. Né? Você conseguiu, Israel? Ali, por exemplo, são parâmetros, natureza de adiantamento RDV, natureza de reembolso, prefixos, isso aí é tudo MV, né? Quem conhece o tecniquez aí do ERP, são todos parâmetros que estão no ERP, mas ele consegue alterar pela plataforma de uma maneira muito mais rápida. Né? É muito legal quando a gente trabalha no conceito de aplicativo, né? Eu fico pé da vida quando eu vou lá no Pão de Açúcar, e aí aquele aplicativo dele mais, aí eu vou entrar, você tem que logar de novo. Eu falo, puta, mas logar de novo, nem lembro a senha, entendeu? Então no Palm você configura, né? A empresa configura, fala, eu quero que ele faça o logoff a cada 7 dias, a cada 15 dias, ou ele não faça o logoff. Não faça, fica... Né? Porque a pessoa tem o Face ID, tem uma série de controles que ela pode colocar no celular dela. Digital, enfim. Exato. Então também ele fica ali registrado. Você não precisa logar como se fosse no sistema, no RP, fazer o login, entrar, procurar. Né? Não é um negócio engessado.
né? E tocando no tema cultura organizacional, Ozani, muitas empresas têm esse problema assim, Claudemir, legal, teu aplicativo é muito bacana, mas o meu pessoal é engessado, né? A gente se depara muito com esse tema, né? O pessoal quer para ontem, às vezes não quer fazer, e aí eu acho que entra a parte de treinamento, na parte da implantação, a cultura e aquilo que a gente fala, vamos levar aquilo que o usuário precisa, o mais simples possível para que ele possa ter na rotina dele, né? Eu acho que isso é a gente tem que deixar claro aqui, a gente não está aqui para inventar a roda, né? Não tá, né? O que a gente faz é empregar os 25 anos, no meu caso, né, de RP, até um pouco mais eu tive. Antes eu trabalhava com RP também, mas de RP reconhecido, né, no mercado, 25 anos. Então, assim, empregar as coisas que a gente vê em campo, saber qual é a dificuldade, saber o que falta para o usuário, saber o que encanta o usuário. E, logicamente, você trabalhar nas particularidades de cada cliente. Então, a gente sabe, tem cliente que a gente vai, né, principalmente do agro, a gente tem bastante cliente do agro, e você sabe que tem uns caras ali mais resistentes com tecnologia. Então, você tem que fazer um negócio direto ao ponto. Né? Então, assim, aonde eu perguntaria uma série de informações, eu falo, não, cara, aqui só pergunta isso e isso, e pronto. Coloca um botãozão maior para o cara já ir direto ao ponto. Então, a gente tem essa flexibilidade na ferramenta para facilitar a experiência com o usuário. Né? A gente tem dentro do nosso trabalho ali um setor, a gente chama de setor, mas tem algumas pessoas trabalhando com UX. Né? Então, eles trabalham melhorando a experiência do usuário para que a gente simule o que o usuário quer fazer. Né? Eu até usei esse termo no outro dia com um parceiro nosso, que ele estava falando assim, pô, mas eu fui fazer para o usuário não quis assim, eu acho melhor assim. Né? Tem um primo meu que tem uma doceria. Né? Ele fala assim para mim, cara, eu só faço o doce que os outros gostam, eu não faço os doces que eu gosto. Né? E no sistema, principalmente quando a gente está trabalhando com o aplicativo, é a mesma coisa. Você tem que fazer do jeito que o usuário precisa, não do jeito que você gosta. Né? Eu, particularmente, eu já sou meio arquiteto assim de natureza. Eu sempre fiz tela muito funcional, muito bonita, mas às vezes erro. Né? Então você tem que estar ouvindo, você tem que ouvir o que o usuário quer. Você tem que falar assim, pô, atendeu, né? Cara, eu gosto de fazer uma apresentação, mostrar pro cara e ver o sorriso dele. E às vezes não faz nem sentido para nós, né? Não faz. Você fala, cara, eu iria fazer de outra forma. Sim, muitas vezes. Mas a gente sabe também na equipe, tem gente que às vezes faz e o usuário não quer e o cara já acha que é contra ele. Não é contra ele. Né? Até pro profissional de TI que está assistindo aqui, às vezes assim, você tem que fazer o que o usuário precisa. Não adianta. Né? E a gente tem que ter esse tato para saber, tá atendendo, não tá atendendo. O Israel trabalha muito com isso. A gente tem algumas questões aqui, Zane, que o pessoal vai mandando. É possível integrar planilhas, outras fontes de dados dentro do Palm? Tudo. Né? Eu mostrei aqui algumas das integrações que a gente tem, mas planilha, por exemplo, você consegue fazer tanto a geração de planilha, né, quanto a busca de planilha e o upload de planilha. A gente tem até alguns exemplos, aí eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem exemplos da gente buscar. É um cliente que tem a pedido de venda. E ele falou assim, não, mas tem alguns clientes meus que preenchem na planilha. Tá. E aí ele faz o input dessa planilha. Então ele pergunta no próprio Palm, se você baixar, no próprio mobile, se você baixar, você consegue subir a planilha. Ou na web também você consegue ir lá e buscar a planilha e fazer o upload disso. Então você consegue tratar do mesmo jeito que você trata no RP. Tá bom. Né? Zane, uma pergunta que quando cai essa pergunta para mim, eu fico até meio perdido, cara, pelo momento que a gente está vivendo. Te cai os cabelos. Cara, não, faz tempo. Desde os 17 começou a cair, né, cara? Ó, como você explicaria a sua profissão para uma criança de 5 anos, cara? E aí, já integrando isso, como você vê, Zane, daqui 5 anos, né? Como é que a gente vai estar? Porque assim, toda vez que eu falo, cara, hoje nós chegamos no ápice, não vamos... Cara, é muita evolução, muito... Aparece uma coisa nova. Aparece. E como você explicaria, Zane, para uma criança a tua profissão, cara? Cara, a minha profissão, né, é entender o que o meu cliente precisa e fazer acontecer com a tecnologia que eu disponho naquele momento. Né? Eu sei que para uma criança de 5 anos é meio difícil de entender isso. Tá bom. Mas eu resolvo o problema do meu cliente entregando o que ele precisa, né, na minha área, que é computação. Vamos falar assim, né, para uma criança.
Agora, a última criança que eu expliquei o que eu fazia, ela está trabalhando comigo, que é minha filha. Ó, que legal, Hoje já não é show. mais uma criança, uma moça. Um beijo, Anne. Te amo. E agora, daqui 5 anos, eu acho que é... Eu não digo que, né, muita gente tem a preocupação de falar assim, não, vai acabar a programação, programador, a IA vai fazer tudo que a gente faz. Gente, não vai fazer tudo que a gente faz, né? A IA, ela precisa de um orientador para ela, ela precisa de um... Tanto que tem o prompt que você tem que saber pedir as coisas para ela. Logicamente, ela está evoluindo absurdamente, né? O que ela evoluiu nos últimos 10 anos, ela vai evoluir em 1 ano. A gente sabe que o progresso agora é muito mais rápido, né? Então, daqui a 5 anos, é assim, o que eu, pelo menos eu faço? Eu estou usando a IA. Né? Eu estou usando muito a IA, Sim. porque a gente precisa usar. Virou Não adianta parte, você né? ser reativo e falar assim, não vou usar. Meu, É você tipo vai o ser... Waze, né? Não vou usar o Waze, eu cara, conheço. Você tem que usar, você tem que entender, no mínimo entender, mesmo que você não goste dela, você tem que entender, né, e usar. Mas eu vejo que daqui a 5 anos, né, a nossa profissão de desenvolvimento vai mudar muito. Né? Os trabalhos mais braçais e menos intelectuais vão ser feitos pela IA. Né? Ao passo que o trabalho mais intelectual, que ainda precisa de uma cabeça pensante, precisa de uma cabeça entendendo o problema do cliente, né, e transcrevendo isso para a IA, ele vai continuar existindo. Né? A IA ainda não chegou. Eu acredito que em 5 anos ainda não chegará nesse nível, né? Mas é a minha percepção. Você conversa com parceiros de trabalhos nossos, daqui a pouco não vai existir mais profissão nenhuma. Sim. A IA vai substituir a IA, e eu concordo contigo, precisa de alguém manipulando e trabalhando isso, né? Sim, então, não, sem dúvida. Eu costumo dizer assim, quem não se adaptar realmente não vai ter chance no mercado. Então a gente tem que... Legal. Pessoal, a Marina vai mandar os nomes para o Israel para ter o sorteio aí. Tá? O grande Israel vai estar no apoio. Deixa eu posso... Claro. Eu posso só pedir para o Israel mostrar alguns painéis. A gente falou muito sobre o operacional. Legal. Sobre o atendimento das coisas, mas eu acho que assim, o foco de todo o trabalho, embora tenha muito trabalho operacional feito, por exemplo, aquele cliente que a gente ficou 1 ano fazendo a produção dele, é ter uma gestão disso, pela diretoria, né, pela presidência da empresa, pelos gestores, eles querem ver as coisas acontecendo. Então o foco de todo o nosso trabalho operacional acaba sendo os painéis de gestão. Então, por exemplo, isso é um exemplo, né, numa planta baixa, e a gente identifica e mostra em cada departamento o que de fato está acontecendo ali. O que está sendo separado, o que está sendo produzido, o que está sendo conferido, o que está sendo embarcado. Então a gente consegue dar a visão para o gestor daquele processo, ou para o dono, ou para o CEO, ou para o presidente, o que está acontecendo naquele momento online. Né? O Big Brother, que a gente brinca, que mostra exatamente o que está sendo feito. Mostra um outro painel aí para a gente, Israel, aquele de aprovação. Aí são alguns exemplos, tá? Algumas ideias. A gente já tem muita coisa em produção, mas tem o NDA também, a gente não pode falar. Mas é incrível, Ozani, como a tela fica intuitiva, como fica bastante amigável, como Cara, fica... Esse painel ele é muito interessante porque é um cliente que ele veio com uma demanda para a gente que ele tem uma aprovação funcionando em workflow há muitos anos. Mas é deficitária porque, por exemplo, a gestora não sabe que pé que está as aprovações. Não sabe aonde que está, não sabe quem está devendo, não sabe a quantidade. Só sabe que existe. Só sabe que existe. Então nós pegamos esse processo, olha como funciona, olha como é legal o negócio. Nós pegamos esse processo, não mexemos no cerne disso, a gente deixou as mesmas tabelas, a mesma lógica, e aí a gente colocou a roupagem do Palm para fazer a aprovação. Então o que era feito via workflow por e-mail, muitas vezes se perdia, começou a ser feito pelo Palm, e eu tive base para compor um painel daquele. Pode voltar no painel esse. Ou seja, a estrutura do carro é a mesma, você só melhorou o motor. Eu só melhorei, coloquei um banquinho de couro, né, uma direção hidráulica, e agora o cara tá voando. E feliz da vida. Feliz da vida. Né? Põe aquela última tela, Israel, da produção dos reatores. Essa aí também, é uma visão de cima, né, de uma indústria, com os reatores, e em cada reator eu estou mostrando para ele o que está acontecendo, o que está sendo produzido. O bacana disso é que você trabalha com a ponta operacional do Palm, então o Palm está fazendo separação, o Palm está fazendo logística, e você também consegue integrar IoT. Então você consegue captar dados ali das máquinas e você sobe tudo isso no mesmo painel. Isso, inclusive, a gente vai fazer no cliente que a gente fechou em parceria.
de trabalhar com ele com apontamentos do Palm, pontuando, né, gerando dados, informações para eu subir no painel, e isso sendo consolidado com um maquinário que está ali monitorando a máquina do cara e provendo dados. Então, quando o cara olha, ele fala, meu, tem tudo aí. Ele não sabe de onde vem, mas ele fala, cara, tem tudo que eu preciso, numa única tela. É que se a gente for resumir o Palm, a gente fica... acho que tem um livro, né? Porque É difícil. Melhoria de processos, difícil, redução de custo. Por isso que eu fiz essa papagaiada com a roupa, porque ajuda a entender, né? Porque assim, você fala assim, cara, é difícil você entender que você está falando não, Israel? Tem que... Você podia, né, Israel? Podia, né? Todo mundo quer ver. O Israel, poxa. Ele não quer que faça a figurinha dele. O Israel falou que ele fica só no back-end aqui, tá tranquilo, é a praia dele. Então, assim, por isso que eu usei essa roupa, né, para mostrar um pouco do que é o Palm. É uma roupagem, né, diferente do RP, e você não perde a integridade, você não perde a segurança, você não perde a confiança no seu sistema, mas você ganha muito em robustez, né? Então você tem uma aplicação que até então você não conseguia ter, né? E aí você consegue levar para a palma da sua mão tudo que você precisa de fato ali para ganhar tempo, para ganhar velocidade e para não perder a informação que vale tanto dentro do seu. E o save disso é gigante, né? A gente tratou clientes que gastavam 30k por mês de licenciamento. Quando a gente joga isso dentro da estrutura Palm, é incrível. E o cliente até brinca, né? Como vocês conseguem? Aí a gente brinca. Teve todo um trabalho por trás antes para a gente chegar nisso, né? A construção da casa demorou um tempo, né? Então não foi do dia para a noite para a gente chegar nessa expertise. Então precisa conhecer das duas pontas, né? Tanto do RP quanto do Palm. Não adianta. Muito. E eu vejo organizações, de novo, achando que tudo é custo, e é uma briga minha com diretores. Quanto isso enxergar tecnologia como custo, cara, tua empresa vai ficar estacionada. Sim, sem dúvida. E infelizmente, e a gente percebe que a área de TI está muito mais plugada com a gestão, que antigamente era o cara que arrumava o ar-condicionado, né? Sim. Arrumava a máquina de lavar louça da mulher do cara, da mulher do diretor. Hoje em dia o cara é reunião de brand, reunião de budget, o cara está envolvido ali para trocar o fit e direcionar a gestão. Sim. Cara, vocês estão errados, eu estou te dando isso aqui de direcionamento. Então, isso eu fico muito feliz na nossa área de tecnologia. Hoje a gente faz parte desse corpo, né? Israel, chegou os nomes aí? Dá para sortear? A Marina não mandou? Anderson Zani, sorteou, ganhou aí? Ó, pessoal, teve muito pessoal aqui no WhatsApp. Claudemir, coloca meu nome para o sorteio da Alexa e tal. Então, realmente é quem está aí, de fato, na live, tá? Então, coloquem o nome completo aí para a Marina e o Israel aqui conseguir seguir. Primeiro sorteio do copo, né? O primeiro sorteio é do copo. Não é da diária do Renegade? Aí, ó. E aí, talvez um treino com o Zani. Boa! Às 4 da manhã, pessoal. 4h15. 4h15, desculpa. Cadê? Aqui. Tira a xícara aqui. Legal. Vamos lá. Quantos? A galerinha ali, hein? Show! Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada nesse copo. Eu vou ter que fazer essa suíte no Palm agora. Copinho show de bola, hein, pessoal? Legal? Pode ir, Zé. Velho, cabe meio litro aí, cara. Quero tomar whey. Pay. Vamos lá. Gustavo Castro, ganhador do Copo Stanley aí, ó. Logo da Palm, show de bola. Parabéns, Gustavo. A Marina vai entrar em contato para fazer os trâmites aí de envio, tá? Tem mais um aí. Tem mais um copo. Show. Se o Gustavo ganhar de novo, Israel? Aí o copo vem pra mim. Aí vai pro Israel, ó. Vamos lá. Tem um monte de copo, garrafa, um monte de coisa. Pessoal, enquanto isso o Israel tá... Eu quero trazer uma novidade aqui. Fabritec está com um projeto agora para indicação, tá, pessoal? Então, vamos lá. Colocou um cliente como indicação, tá? Sendo bem sucedida, o que é sendo bem sucedida, pessoal? Gerou o contrato,
a pessoa vai ganhar R$500, tá? Opa! Então, e se ela fizer as 3 indicações, além já do que ela está ganhando, ela ganha mais um prêmio de R$1.500, tá? Então, não percam isso. Então, a gente também vai oferecer uma experiência incrível, que é um jantar no Barbacoa. Conhece isso aí, ô Zani? Conheço, hein, cara. Eu vou até indicar uns clientes aí. É. Pô, a Barbacoa é sensacional. Então, essa é a nossa Indique e Ganhe, tá, pessoal? Então, é um prazer. Tá pronto aí, Israel? Tá? No pente? Vamos lá? Valendo! Uma. Vamos lá? Ó, Wilson. Wilson! É seu primo, Wilson? O cara coloca o fake ali, né? Wilson Alves, parabéns, ganhador do Copo Stanley. Ganhador do copo. Show. Vamos agora para o sorteio da Alexa. Ô Zani, e o que isso coloca ali? Uma coisa que me veio na cabeça agora. Você já pegou algum cliente assim que você olha o cara tem uma estrutura boa, mas você fala, como é que tá de pé, cara? Planilha em Excel, papel, Vários. controle de nada. Vários. Ainda hoje, né? A gente tá falando bastante aí sobre IA, né? E, cara, ainda hoje você pega vários processos. O cliente de ontem, por exemplo, que eu falei, é um processo que muita gente usa dentro da empresa. Muita gente, que eu falo, 300 pessoas usando um processo pelo Excel. Né? Então, assim, você fala, cara, como que se organiza tudo isso? Compliance zero. Por isso que eu falo, é aquele ROI que eu falei que médio e longo prazo, você começa a perceber, porque muita coisa se perde no meio desse caminho. Então a pessoa fica usando planilha e tudo mais. Cara, o retrabalho em cima disso, né, são coisas que ela não consegue computar, mas que perde muito dinheiro, né, vai muito dinheiro pro ralo. Pessoal, os ganhadores aí, o Gustavo e o Wilson, chamar a Marina no Instagram, tá? No Instagram da Fabritech, tá bom? Ela pediu para mim anunciar aqui para vocês. E uma dor que eu coloco, Ozani, quando eu vou visitar organizações, e tem gestores que não gostam quando eu falo isso, uma organização ela só tem 3 caminhos, né, ao longo da vida dela. Ou ela é vendida, ou ela é fechada, ou ela é herdada, né? Então tem diretores que ficam meio assustados e eu falo, cara, você pode não gostar de ouvir isso nesse momento, mas a tua organização ela só tem esses 3 caminhos, não tem muito, cara. E aí, o quanto que você está preparando aí os teus seguidores, né, no sentido de tocar a organização na frente. Dá para sortear, Israel? Tranquilo? Vamos lá? Alexa, sorteio da Alexa agora. Três, dois, um. Guilherme! Oh! É o Guilherme Scravinato, é isso? Scravinato. Ganhou a Alexa, show de bola. Zani, cara, adorei esse papo contigo. A gente muito bom. Conseguiu, acho que, avançar e colocar ali alguns insights no pessoal que está assistindo a live. Entender que às vezes o pessoal tá com RP engessado ali, tá com dificuldade, não, mas isso custa X, tá bom assim, né? Então eu acho que a gente conseguiu promover que dá para fazer muito mais com pouco. Sim. Acho que essa é a ideia, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, o que nós passamos aqui é só uma visão geral, né, do que a gente tem, não passamos nem 2% do que a gente tem feito funcionando. Né? Fica aí o convite para que vocês falem com o Claudemir, com a Grazi, marquem uma apresentação exclusiva para vocês, para ver um determinado ponto que vocês observaram que julgam necessário. Tem muita coisa. Tá? É natural que quando a gente faz uma apresentação nova, os insights, né, vão surgindo, a pessoa vai lembrando de um monte de coisa e vai vendo do tanto que a gente consegue agregar no processo dela. Então entre em contato com a Grazi, com o Claudemir, marca uma apresentação, uma demo para vocês, uma conversa que com certeza o Palme tem muito a agregar na organização de vocês. Né? E muito que reduzir o custo, deixar fininho, entendeu? Tira aquela parada engessado, né? Show, gente. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um abraço. Valeu, irmão. Obrigado, gratidão, viu? Obrigado.